Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Nós estamos, irmãos e irmãs, nesta sexta semana do tempo pascal, chegando cada dia mais próximos da Ascensão e de Pentecostes, e continuamos naquele discurso de despedida de Jesus no cenáculo antes de sua morte. E hoje ele anuncia mais uma vez a vinda do Espírito Paráclito, a vinda do Espírito Santo. Diz que é bom para os seus discípulos, para nós que ele vá, porque senão não virá este defensor. E ele aqui traz hoje qual será a missão. Ele traz uma das missões do Paráclito. Ele diz assim: quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento, o juízo. Essa expressão demonstrará ao mundo em que consiste pode ser traduzida também por convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O que significam essas palavras de Jesus? O Espírito Santo convence o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo, do julgamento. O próprio Jesus explica em que consistem essas palavras. E também nós vamos trazer aqui, muito brevemente, alguns conceitos que São João Paulo II, cujo centenário do nascimento nós celebramos ontem, traz em sua encíclica Dominum et Vivificantem, sobre o Espírito Santo. O Senhor explica assim: o pecado porque não acreditaram em mim, não creram em mim. O que significa isso? A quem ele se refere? Em primeiro lugar, aos seus, aqueles mais próximos. Se lembre agora do que ele disse do povo de Nazaré, que não foram capazes de crer em Jesus. Este é o pecado que mais proximamente ele refere aqui. Depois, a justiça porque vou para o Pai. A justiça, neste versículo, significa a justiça plenamente cumprida no próprio Cristo. O próprio Pai o justifica quando o ressuscita e o glorifica. É a plenitude da nossa salvação realizada nele, a partir da ressurreição e da ascensão ao céu. E o juízo, o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Perceba que aqui este juízo é referido ao príncipe deste mundo, ao diabo, porque ele não veio para trazer a condenação aos homens, mas para trazer a salvação. E aí nós compreendemos o porquê, para que o Espírito Santo vem convencer a respeito do pecado. O que significa exatamente isso? E nós podemos ver isso depois de Pentecostes. Logo depois de Pentecostes. Quando Pedro sai, depois que os apóstolos recebem o Espírito Santo e faz aquela maravilhosa pregação, então, aqueles judeus, veja, aqueles do povo de Jesus que não tinham crido nele, diz a palavra que eles ficaram compungidos em seu íntimo e perguntaram: irmãos, o que então nós devemos fazer? O Espírito Santo os convenceu a respeito do pecado. Fez com que eles enxergassem naquilo em que eles estavam cegos, enxergassem a própria incredulidade, enxergassem os próprios erros. Então, a resposta: arrependei-vos de vossos pecados. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o Espírito Santo. Este arrependimento dos pecados, este convencimento a respeito do pecado, não é para que o homem convencido, então, ou seja, que vê o próprio pecado, se entregue a ele. Eu sou pecador e pronto. Não, é para que ele seja salvo.
é em vista da justiça. Convence o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Porque aí, então, enxergando o próprio pecado, mas o enxergando em ordem a Cristo, o enxergando como, tendo como referência o Cristo crucificado e glorificado, que nos salva. Então, nós, homens, somos libertos do juízo. O juízo que recai sobre o príncipe deste mundo não vem mais sobre nós. Nós somos libertos da condenação. É isso que o Espírito Santo realiza em nossas almas. E como em nossos tempos, os homens e mulheres precisam disso. Porque o mundo de hoje perdeu o sentido de pecado. Não se sabe mais, porque se perdeu a referência a Deus. Não se sabe mais, não se enxerga mais o que é pecado ou não. E aqui o pecado, em seu sentido fundamental de ofensa a Deus mesmo. Porque só aí, só tendo como referência o próprio Deus, é que se pode compreender a nossa relação de modo perfeito com o próximo. Quando se perde o sentido de pecado como ofensa a Deus, então se perde o sentido da vida humana, se perde o sentido da própria existência. É o Espírito Santo quem pode fazer com que os homens e mulheres do mundo de hoje sejam novamente convencidos a respeito do pecado. E assim se realize a justiça, a salvação plena. E sejamos libertos do juízo pelo qual o chefe deste mundo está condenado. Em nós, e cada um aqui deve olhar para si mesmo, isso se realiza em nossa consciência. O Espírito Santo quer ser o mestre de nossas consciências, o guia de nossas consciências. Quando, à luz do Espírito Santo, eu olho para dentro de mim, permitindo que se quebrem as minhas barreiras, permitindo que o meu coração de pedra seja tirado e seja colocado um coração de carne, que se abra o meu coração fechado. Então, eu sou convencido a respeito do meu pecado que eu não quero enxergar. O pecado nos cega, meus irmãos. O pecado cega a consciência, deixa a consciência turva. E nenhum de nós, não sou eu que vou te convencer a respeito do teu pecado. Nenhum de nós é capaz disso. Mas é o Espírito Santo quem realiza esta obra de salvação. O Espírito Santo quem continua a obra redentora de Cristo. E sim, através de sua igreja. Hoje, portanto, permita que o Espírito Santo seja verdadeiramente uma luz na tua consciência. Que os corações fechados hoje sejam amolecidos, quebrantados. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo por você, pela humanidade, pelos homens e mulheres de nosso tempo. Vem, Espírito Santo de Deus, convence-nos a respeito do pecado, para nos livrar, para nos libertar, para nos salvar, para realizar a plena justiça em nós, conquistada por Cristo crucificado e glorificado. Ilumina as nossas consciências, Senhor. Tira-nos da escuridão, tira-nos das trevas. Espírito Santo, seja a nossa luz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.